Se eu puder lhe responder, tiver ao meu alcance, eu respondo. Ele disse: você acha que Jesus está vivo? Eu disse: com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Ele disse: é porque eu não acredito não que ele esteja vivo. Você disse: você não acredita não? Eu disse: não acredito não. Aí a gente começamos a mostrar a palavra a ele, eu e o patrão dele, começamos a mostrar a palavra a ele, falamos para ele. Ele ainda não aceitou, mas eu disse a ele: eu vou lançar uma semente na sua vida, uma palavra na sua vida. Jesus vai pegar você de um jeito inexplicável, que você vai se render aos pés dele. Você vai se drobar a ele, vai dizer: Jesus, eu te amo. E eu creio nessa palavra. Tanto eu como o patrão dele, a gente sabe que Jesus vai pegar ele. Vai pegar ele de jeito. Eu disse a ele: você lancei essa palavra para ele. Eu lancei para ele certinho. Você vai. Jesus vai pegar você e você vai se render a ele. Eu demorei também. Eu disse a ele: eu demorei a me render ao Senhor. Mas depois que eu me rendi a ele, não largo mais ele. Amém? Fiquem de pé, vamos louvar mais um pouquinho. Daqui a pouco nosso ministro da noite, Rogério Vidal, vai vir aqui lançar a palavra nos vossos corações. Amém?
Aleluia. Enquanto nós cantamos, Vai glorificando ao Deus está Senhor. se Aleluia. movendo, se movendo. Oh, Deus se move. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Comece a orar ao Senhor. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Oh, sinta a presença de Deus. A palavra de Deus diz: aonde o Espírito está, aí a liberdade. Ore, comece a orar ao Senhor. Comece a declarar: Ele é bom. Declare nesta noite o seu amor para com Deus. Eu me movo. O Espírito Santo vai movendo em cada coração nesta noite. O Espírito de Deus, Espírito de Deus, vai movendo em cada espírito aqui. Oh, aleluia. Eu me movo nele. Declare aí, igreja. O Espírito de Deus se move em você. O Espírito de Deus se move em você. Deus se move em mim. Deus se move em Eu me você. movo nele. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu Glória me a movo Deus. nele. Oh, obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Você está feliz? Seu rosto sabe disso? Seu corpo sabe disso? Então glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Eita glória. Amém, igreja. Glória a Deus. Quero agradecer aqui ao grupo do louvor, um grupo top aqui em nome de Jesus. Poder sentar um pouquinho na presença do Senhor. Queridos, como é bom estar aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Israel Igor e a nossa querida Tati. Estão na Bolívia, mas logo vão estar de volta, estar conosco. Agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui trazendo uma palavra simples da parte de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por você que está acompanhando no canal do YouTube, que você possa compartilhar o link aí para outras pessoas também se encher de Deus, receber tudo de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você está preparado, irmão? Pergunta para a sua irmã que está ao seu lado: você está preparado? Você não está entendendo, não. Oh, glória, Deus é bom demais, irmãos. Olha só, querido, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. No dia 11 de janeiro de 2026, estava aqui ministrando a palavra, onde o Senhor nos deu a direção que Deus é um Deus de novos começos. Amém? Diga comigo: Deus, vamos ver, Deus é um Deus de novos começos. E naquele dia, naquela noite, eu declarei: Deus já está fazendo novos começos na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. E também foi declarado aqui uma palavra: Deus já está fazendo novos começos na nossa igreja. Quem crê, diga amém. Aleluia. É só você participar, irmãos. Participe dos cultos, para você ver o que Deus está fazendo. Participe da caminhada. Eu vou participar com os irmãos, viu? Essa caminhada maravilhosa aqui está contagiando São Caetano. Ô, glória! Daqui a pouco, mas vai ser 50 irmãos, 100 irmãos, em nome de Jesus. Amém? Pela fé, igreja, declara a palavra. Vai ser contagiada a tua família, teus vizinhos, em nome de Jesus. Aleluia! Então Deus é um Deus de novos começos. E eu creio que Deus já está fazendo isso na tua vida. Amém? Aleluia. No dia 8 de março, nós ministramos aqui uma palavra onde o Senhor também direcionou o nosso coração, fundamento da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
E naquela ocasião eu estava lembrando do povo de Israel, quando se depararam com o Mar Vermelho, eles queriam voltar, eles queriam recuar, e Deus disse: marche, porque Deus é um Deus de novo começo, irmãos. Aleluia, preste atenção, Deus é um Deus que faz coisas diferentes, irmãos, Ele é um Deus do impossível. Então naquele momento nós estávamos trazendo a palavra do fundamento da fé, alicerçado na rocha, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção, irmãos, pode faltar tudo na tua vida, menos a fé. Você está entendendo? Posso ouvir um amém? Amém? Pastor, eu passei por uma situação faltando isso, mas não faltando a fé, irmãos, porque a fé, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que tudo quanto pedides em oração, crendo, vai acontecer, se tiveres fé, ainda que seja no tamanho de uma mostarda. Mas disser para esse monte: sai daqui e lança-te lá, assim será feito para a glória do Senhor Jesus. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui, querido? Que não é a semente, não, é o que você está falando, declarando diante do Senhor. Se você está declarando, alinhado com a palavra de Deus, vai acontecer em nome de Jesus, aleluia, porque isso é a fé. Hebreus vai dizer lá que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção, a certeza. Glória a Deus. Espere no Senhor, confia no Senhor, amém? Querido, cada dia mais coloque em prática essa fé que Deus já colocou em nós. Você sabia que todos nós temos uma medida de fé? Todos nós temos uma medida de fé. Agora é necessário colocar em prática, é necessário expor a palavra. Irmãos, nós vivemos pela fé, pela palavra, e não pelo que vemos, amém? Aleluia. E nesta noite, o Senhor inquietou meu coração para falar como ser guiado pelo Espírito. Aleluia, ser dirigido pelo Espírito. Glória a Deus. Mas antes de ler um texto, quero compartilhar aqui 2 livros. Esse livro aqui de Ken Hagin, O Homem em 3 Dimensões. Quem já leu esse livro aqui? Levante a mão. 1, 2, olha só. É poderoso esse livro, irmãos. Eu aconselho você a ler esse livro aqui, O Homem em 3 Dimensões. Quando eu li esse livro, sabe o que abrir assim a mente? Tirar um véu, tirar as escamas dos nossos olhos? Aleluia! Quando você entender as 3 dimensões do ser humano, do homem, você vai entender o que acontece no dia a dia na sua vida. Outro livro aqui, Espíritos Sedutores e Doutrina de Demônio. Eita, livro poderoso, irmãos. Muito forte esse livro aqui, baseado no livro de 2 Timóteo, vai esmiuçar assim o livro de Timóteo, principalmente o capítulo 3, onde vai trazer revelações poderosas da parte de Deus nos nossos corações, irmãos. Então, são livros que vai fortalecer o seu coração na palavra, no estudo, no crescimento. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra. A Bíblia diz que o meu povo perece por quê? Por falta de quê? De conhecimento, irmãos. Então é importante nos encher da graça, mas também do conhecimento. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 e o versículo 14. Diga para seu irmão que está perto de você: irmão, agora vamos ouvir a palavra. Amém? Aleluia. Queridos, nós acabamos de louvar aqui ao Senhor 2 cantos. Aliás, mais de 2 cantos, mas esses 2 últimos, que foi: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Deixa uma coisa para você: você é especial para Deus. Diga para o irmão que está perto de você, diga assim: você é especial para Deus. Talvez ninguém dê valor para você, talvez ninguém reconheça o valor que você tem, mas o meu Deus está dizendo: você tem um valor. Aleluia! Você se alegra com isso?
Tem gente, né? Uma certa vez, uma pessoa disse assim, foi para um espelho e disse, espelho meu, espelho meu. Antes dela terminar, quebrou o espelho. Porque tem gente que cai nessa bobagem, né? Querido, o mais importante é saber que tem um Deus que dá valor a você. Um Deus que valoriza você, um Deus que está olhando para você, um Deus que está ouvindo a tua oração, um Deus que está contigo todos os dias da tua vida. O esposo pode abandonar, a esposa pode abandonar, os filhos podem abandonar, mas o meu Deus jamais vai te abandonar, porque Ele é fiel na sua palavra, Ele diz, estarei contigo todos os dias da tua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, eita glória. Louvado seja Deus. E nós acabamos de louvar, Deus se move em mim. E eu me movo em Deus. Sabe essa relação, essa intimidade? Saber que Deus se move em você. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 e o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Há filhos de Deus aqui, amém? Aleluia, você é filho de Deus. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Guiado pelo Espírito. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Pois todos que são guiados pelo Espírito. E o Espírito aqui é palavra... letra maiúscula, Espírito Santo, o Espírito de Deus, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, aleluia, esses são o quê? Filhos de Deus, filhos de Deus. Preste atenção, meu querido, você é filho de Deus. O Senhor te deu esse dom de se tornar filho de Deus. Que privilégio, você se alegra com isso, irmão? Saber que você é filho de Deus, que você tem um pai que te valoriza, que está contigo todos os dias da tua vida, que está ao teu lado constantemente, aleluia. Ele diz, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu jamais serás atingido, porque Ele está contigo, igreja. Aleluia, Deus está conosco. Oh, glória. Olha só, abra sua Bíblia no livro de João capítulo 16. João 16, versículo 13. Escuta só o que diz a palavra de Deus. João capítulo 16, versículo 13. Diz a palavra de Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda o quê? Toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus, posso ouvir um amém? A palavra de Deus está dizendo que quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E Romano diz que todos que são guiados pelo Espírito é filho de Deus. E aqui João está dizendo que quando Ele vier, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, Ele já veio, Ele já está aí, Ele já está em ti. Aleluia! Porque, amado, todos quantos se converteram, aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo fez novo. Aleluia! Você agora tem o Espírito recriado, diga amém. Você agora tem o Espírito recriado. Na velha aliança, não tinha como a pessoa nascer de novo, irmão. Não tinha, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não habitava dentro da pessoa. O Espírito Santo na velha aliança, ele vinha sobre o sacerdote, vinha sobre os reis, vinha sobre os profetas. Mas em Cristo Jesus agora, o Espírito Santo habita em você. Aleluia! Ele mora, ele habita em você. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Exaltado seja o nome de Jesus. E Romanos vai dizer
que todos aqueles são guiados. A palavra guiada aqui, irmãos, é ser conduzido, é ser literalmente conduzido com alguém pegando na sua mão e conduzindo você, levando ao destino final. No período colonial, irmãos, no início, né, da história do nosso país, do nosso Brasil, período colonial, os grandes navegantes naquela época, eles não tinham como chegar em determinado lugar, a não ser através de uma peça chamada bússola. Os irmãos já ouviram isso? Sabe o que é uma bússola? A bússola é um objeto, parece um relógio, que ele vai dar direção norte, sul, leste ou oeste. Então eles, para saber para onde iam, tinham que usar aquela bússola. Mas Deus diz uma coisa para você, às vezes falhavam, porque não dava a direção exata do que eles queriam fazer. Para vocês terem uma ideia, o descobrimento do Brasil, quando os navegantes, né, Pedro Álvares Cabral vem, ele vem, mas ele nunca imaginava que ia passar exatamente na terra chamada Ilha da Madeira. Mas tudo tem um propósito. Amém? Hoje nós vivemos na tecnologia. Não? A tecnologia chegou, o progresso chegou, avançou. Então hoje normalmente as pessoas usam o quê? Em vez de uma bússola, GPS. Não é isso? GPS. Quantas pessoas, eu vou para tal lugar, não conhece, aí pega o celular, não? Liga o GPS e diz toda a direção, diz até a distância, quantos quilômetros, se você quiser ir a pé, se você quiser de automóvel, se você quiser de bicicleta, se você quiser de avião, de helicóptero, o GPS vai dizer. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Você não precisa de uma bússola, você não precisa de um GPS. O Espírito de Deus está em você para te guiar no caminho de Deus, na presença de Deus. Aleluia! O nosso professor, pastor Wagner Luiz, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: a propósito de Deus para a sua vida, e ser guiado pelo Espírito é a chave para cumprir esse propósito. Amém? Eu vou repetir. Há um propósito de Deus na sua vida. Diga para você que está perto de você, diga assim: meu irmão, minha irmã, há um propósito de Deus na sua vida. Mais forte, há um propósito de Deus na sua vida. Aleluia! Mas como isso vai acontecendo na minha vida? Há uma palavra-chave: o Espírito Santo. Ele te guiará, Ele te guiará, Ele te guiará e cumprirá esse propósito na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero 3 pessoas rapidinho aqui, 3 pessoas voluntárias, vem aqui, 3 pessoas. Isso, 3, rapidinho, rapidinho. Isso, mais um. Vamos. Está faltando mais um. Isso, vem para cá, os 3 aqui. Vocês vão ter que entender isso na prática. Olha só. Eita glória. Você não está entendendo não. Então, irmão, preste atenção. A natureza do homem é formada em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Não foi nada, né? Propósito não, combinado não, irmão. Então o que acontece? Nós temos um espírito, possuímos o quê? E habitamos no? O espírito, esse se conecta com as coisas espirituais. A alma, o sentimento, a razão, ela vai se conectar com as emoções da vida. E o corpo é a nossa morada. Está entendendo? Só que quando o homem, ele peca,
ele falha, ele entrega o seu governo a Satanás, o espírito do homem não tem mais conexão com o Espírito de Deus. Está entendendo? Amém? Então o que acontece? Jesus, ele vem, aleluia, e faz essa ponte ligando de um homem a Deus, através do Espírito. Por isso que lá em Ezequiel diz que eu vos darei um novo espírito, novo coração. Vou tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Ou seja, em Coríntios, vai dizer em 2 Coríntios 5:17, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Aleluia! Agora preste atenção, irmão. O Espírito de Deus opera no espírito humano. Amém? O espírito humano, ele foi recriado. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A alma, ela todo dia tem que se converter, viu, irmão? Todo dia tem que estar se convertendo. Sabe aquele negócio que você estava pensando em fazer mal com o irmão? Esquece isso aí, porque isso é a alma, tem que se converter, porque a Bíblia diz que aquele que ama deve retribuir o mal com o bem. Então a alma, ela todo dia tem que estar se convertendo, todo dia. Romano diz que nós devemos apresentar os nossos corpos vivos, santo e agradável a Deus. Agora o corpo, irmão, você pode apelar 1000 vezes, nunca vai se converter. Pode caminhar, pode correr, pode fazer tudo, não vai se converter nunca. Pastor, isso é sério. É verdade, sabe por quê? Porque quando Jesus vir, o nosso corpo o quê? Morre. E nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo novo. Oh, glória! Você se alegra com isso, irmão? Você é um corpo novo, meu irmão. Oh, glória! Eita! Agora deixa eu falar para você, quem está espírito não está olhando a aparência não, está olhando o que, irmão? A fé. Eita glória, amém? Vamos dar salve para esses irmãos aqui em nome de Jesus, aleluia, oh glória. Então, irmão, preste atenção, você agora não é guiado pelos seus sentimentos, você é guiado pelo Espírito, aleluia, oh glória. Aleluia, irmãos. Eita glória. Irmãos, ser guiado pelo Espírito, irmãos. A vida do cristão deve ser uma vida de fé. Por isso que nós somos instruídos pela palavra, que aquele que nasceu de novo, ele não vai ser guiado pela carne, ele não vai ser guiado pela alma, ele não vai ser guiado pelo corpo, ele vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Seja na sua vida pessoal, seja no seu ministério, seja guiado pelo Espírito. Há uma necessidade de você entender isso nessa noite. Quando eu entendi isso no meu coração, de meu pai, se eu tivesse aprendido isso há 10 anos atrás, eu não tinha feito tanta coisa pela carne, pelo sentimento, pela mente, mas pelo Espírito. Mas há uma graça de Deus tremenda, que Ele nos alcança de uma maneira tremenda, e essa graça vai alcançar esse rapaz que Fábio evangelizou, essa graça vai alcançar ele, e ele vai entender que a melhor coisa do mundo é estar na presença do Senhor. Quando eu entendi isso, irmãos, de que eu tenho um espírito recriado em Cristo, e que agora sou guiado pelo Espírito de Deus, as coisas mudaram, irmãos. Não é por acaso que Deus nos abençoou em estar fazendo o rema. Coisa fantástica, irmão. Se você ainda não teve a oportunidade de fazer o rema, eu convido você pelo menos a assistir uma aula. Pelo menos assistir uma aula. Amanhã mesmo, amanhã 27, pronto. Amanhã é aula de visitante. Vai, irmão, para você ver que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa, aleluia. Grande Rei vai dizer, irmãos, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos, em Lucas capítulo 10.
Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Eu vou colocar aqui, irmãos, algumas características importantíssimas. A necessidade de sermos guiados pelo Espírito. Aleluia. Preste atenção, continue com a sua Bíblia aberta. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome quem? Marta, o recebeu em sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Ser guiado pelo Espírito não é só receber, mas é deixar fazer morada no seu coração. Marta, diz a Bíblia, que ela recebeu Cristo em sua casa. Quantas pessoas recebem Cristo da sua casa, não é verdade? Ah, falou Deus, pode entrar. Mas, irmãos, receber Cristo na sua casa não é a mesma coisa de deixar Cristo fazer morada no seu coração. Aleluia. Ser guiado pelo Espírito é dizer: Senhor, não apenas entra na minha casa, mas entra na minha vida, entra no meu coração, entra no meu lar. Aleluia. Faz morada, Senhor. Faz morada na minha vida. Ser guiado pelo Espírito, irmão, é esse desejo de cada dia mais estar na presença do Senhor. Olha só, o texto vai dizer que Marta recebeu o Senhor em sua casa. Mas o que é que diz o versículo 39? Tinha esta uma irmã chamada quê? Maria, a qual fez o quê, irmão? Assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem é guiado pelo Espírito Santo, ele descansa na presença do Senhor. Ele está ali, alinhado com a palavra, diz: Senhor, fala, eu quero tudo do Senhor nesta noite. Aleluia. Ser guiado pelo Espírito, irmão, é você descansar na presença do Senhor. Diga para o seu irmão que está perto de você: meu irmão, desacelera o teu coração, descansa no Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, a Bíblia vai dizer que Marta, ela estava recebendo o Senhor na sua casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: receber Deus na sua casa não faz diferença nenhuma se o seu coração não estiver disponível e dizer: Jesus mora no meu coração. Aleluia. O salmista diz: por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Espera nele, espera nele, espera nele, minha irmã, espera nele, meu irmão, espera, descansa o teu coração, amém? Descansar. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o texto, irmãos, aqui ainda em Lucas, versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, porque me ajude. Olha só, irmãos, ser guiado pelo Espírito, irmãos, é estar ligado no céu, é pensar nas coisas lá do alto. A Bíblia diz que Marta, ela andava distraída, ela andava inquieta. Lembra que eu falei aqui? O espírito humano, o corpo e a alma. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: quem é guiado pelo Espírito, ele não anda pelo que vê, não é pelas emoções, não é pelas necessidades, não é pela palavra. É pela palavra, irmãos. Marta estava aqui agitada, inquieta, enquanto Maria estava ali na presença do Senhor, se enchendo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quantas pessoas precisam entender à luz da palavra de Deus, de que é preciso você parar, acalma o teu coração, descansa o teu coração, Deus vai resolver tudo,
para a glória do Senhor. Mas é preciso, irmãos, estar na direção do Senhor, ser guiado pelo Espírito. Eu sei que tem hora, meu Deus, e amanhã o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso e aquilo? Eu sei que tem hora que a mente da gente vai, tantas coisas que vai surgindo, e não, sem falar de que o inimigo ele vai investir para querer te perturbar, para que você perca o foco. Mas quando você está guiado pelo Espírito, você diz: em nome de Jesus, o meu Deus está comigo, e a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada menos faltará. A palavra de Deus diz: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus! E aí, irmãos, mais na frente, o Senhor olhou para Marta e disse: Marta, Marta, desacelera o teu coração, descansa o teu coração, porque Maria escolheu a melhor parte. Ser guiado pelo Espírito, irmão, é fazer a melhor escolha, é fazer a vontade de Deus. Pastor, e como é que eu faço isso? Primeiro, priorize a palavra. Priorize a palavra. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para corrigir, para ensinar. Está escrito em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 16. A palavra. Se expõe à palavra, leia a palavra, busque a palavra, medite a palavra. Comece a cada dia mais, irmão, nem que seja um versículo, mas leia a palavra. Antes de ir para o trabalho, leia a palavra. Antes de resolver qualquer coisa, busque a palavra. Lembra que eu falei do GPS? Às vezes a gente está numa situação bifocal, chama, né? 2 caminhos assim para escolher, né? E aí a gente, e agora? Para que lado eu vou? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Alguém vai para aqui. Não. Aí você vai no GPS. E agora? Desejo uma coisa para você, irmão. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Deus mandou dizer para você. Você precisa tomar uma decisão. Mas não faça nada sem a direção do Senhor. Não faça nada sem estar alinhado com a palavra. Não faça nada sem ser guiado pelo Espírito. A sua mente sim vai querer confundir. Mas quando você é guiado pelo Espírito, você vai para a palavra de Deus. Priorize a palavra. Mas tem um detalhe aqui: ore ao Senhor. Ore, irmãos. E orar aqui é você ter seu momento a sós com Deus. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor, porque em secreto o Senhor te ouvirá e Ele vai te abençoar poderosamente. Aleluia! Então priorize a palavra, mas ore também. E se você é batizado com o Espírito Santo, irmão, ore em línguas. Mas não só naquele momento, não, diariamente, irmão. Diariamente esteja ouvindo a palavra, diariamente esteja orando em língua. Louvado seja Deus, porque quem é guiado pelo Espírito, ele tem sede de Deus, ele quer estar na presença de Deus, ele quer ouvir a voz de Deus, ele não vai fazer nada sem a direção do Senhor. Aleluia, posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Lembra dos 3 irmãos aqui? Para mostrar a dimensão, né, a natureza do homem. E eu falei que nós temos um espírito recriado. O espírito que é recriado, ele se conecta com o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Deus revelará, falará ao Espírito Santo toda a verdade para a tua vida. Você não precisa ler um jornal para ver a notícia de amanhã, não. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, não. Porque o amanhã pertence ao Senhor. Dizer uma coisa para você, meu irmão.
O teu futuro pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que o plano dele é perfeito. Ninguém impedirá. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus sobre a tua vida é plano de paz, é de crescimento, é de avanço, é de sucesso, é de conquista, é de testemunho, é de festa. Aleluia! A nossa vida com Jesus só vai o quê? Melhorar. Amém? Fique em pé na presença do Senhor. Aleluia. Quantos são guiados pelo Espírito, diga amém. O Espírito de Deus, ele habita dentro de você. Levante as suas mãos. Comece a orar ao Senhor. Orei darabababasuri dele. Oh Espírito Santo. Redere calarababababa. Denalayasuri dele. Oh Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Oh Espírito Santo, obrigado por cada um que está aqui. O Senhor, meu Deus, conhece o coração de cada um aqui. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Meu Deus, que cada um dos teus filhos aqui possa deixar o Espírito Santo fluir no seu coração. Possa deixar o Espírito Santo fluir no seu espírito. Meu Deus, a tua palavra diz: alegrai-vos quando passarem por grandes provações. Aleluia. Espírito Santo, em nome de Jesus, todo pensamento contrário caia por terra. Toda a opressão do inimigo cai por terra, Senhor. Maior o Senhor que está conosco. Espírito Santo, que intercede por nós com gemido inexprimível. Espírito Santo, que é o nosso consolador. Espírito Santo, que é o nosso professor. Aleluia. Oh Pai, vai acalmando os corações. Vai fortalecendo cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Oh Pai, que nesta noite, cada vida aqui, possa, Senhor, estar sendo direcionado, guiado pelo Espírito, Senhor. Guiado pelo Espírito, Pai. Guiado pelo Espírito, Pai. Guiado pelo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai dando força, sabedoria, entendimento da tua palavra, revelações do céu, Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que eu não sabe. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos aqui, aqueles que estão acompanhando também pela internet, Senhor, pelo canal do YouTube, Senhor. Vai, Espírito Santo, operando, Senhor. Oh, Espírito Santo, visita agora, Senhor, os lares de cada um aqui, Espírito Santo. Oh, Pai, converte do pecado, da morte e do juízo, Senhor. Meu Pai, nesta noite nós queremos apresentar, se porventura alguém, Senhor, que ainda não tomou essa decisão ao teu lado, Senhor, que faça isso nesta noite, Senhor. Se alguém que está afastado da tua presença, que volte para a tua presença, Senhor. Oh Pai, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui neste lugar, irmão. Há um mover de Deus aqui neste lugar, irmão.
que você está com medo. O Senhor está contigo. Você não está só. O Senhor está contigo. Aleluia. Vem cá, irmãos. Vem cá. Coloque a mão sobre essa irmã aqui. Isso. Oh Espírito Santo. Irmão, se você está sentindo de Deus, pode falar também, irmãos. Porque o Espírito Santo é um só. O Espírito Santo é um só. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, querido. Deus se move em mim, eu me movo nele. Eu me movo nele. Começa a declarar a igreja. Deus se move em mim. Solta a sua voz. Começa a declarar a igreja. Oh, não tenha medo, o Senhor está contigo. Oh, Espírito Santo. Nele, declara isso, igreja. Oh, Espírito Santo, vai movendo em cada coração aqui. Oh, Senhor, recebe a nossa adoração. Sim, Jesus, sim. Oh, declare isso, igreja. Sim, Espírito Santo. Oh, aleluia. Recebe para a nossa adoração. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu me movo nele. Declare isso, igrejas. Exalte o Senhor. Sinta a presença dele na sua vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai.
Deus se move. Ele se move em sua vida. Ele se move em tua vida. Ele se move dentro de você. Ele se move em teu espírito. Se alguém nesta noite, irmãos, está sentindo de entregar a sua vida a Cristo e não fez isso ainda, faça isso hoje. Se você está afastado dos caminhos de Deus, faça isso hoje. Volte para os caminhos do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Nós estamos num culto de adoração, de adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. E aquele louvor que nós louvamos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele se move em você, igreja. Ele se move em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia, que palavra poderosa. Uma palavra poderosíssima. Queria que os vossos irmãos sentassem, por favor. O pastor Rogério falando aqui sobre o Espírito Santo e eu ali meditando. Quando Jesus disse assim: eu estou indo, mas estou deixando um Consolador, que era o Espírito Santo. Ele quis dizer o quê? Eu estou deixando o Consolador, eu estou deixando o Espírito Santo para que você converse diretamente com Deus através dele, que é o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo dizer assim, quando você for fazer algo de errado, aí Deus diz ao Espírito Santo: fale para meu filho que ele está fazendo errado, ele vai fazer errado. Você já sentiu isso quando você vai fazer alguma coisa de errado e ali fica dentro de você alertando? É Deus falando para você: fale para meu filho, não faça isso. E quando você pede um direcionamento a Ele, que Ele vê que é bom para a gente, Ele avisa ao Espírito Santo: diga a meu filho que faça, que ele vai fazer igual ele fez com Josué, 1:9, né? Não temas. Aleluia. Vamos para o nosso dízimo de oferta, amém? Queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 9:7, né? Que ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Aí no versículo 2, no versículo
8 foi o que me chamou mais a atenção, porque no versículo 8 ele diz embaixo aqui, ó: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantemente em toda obra. Quando a gente dá de coração, quando a gente dá não por necessidade, a gente oferta, a gente dizima com alegria, o Senhor, Ele faz abundantemente na vida da gente. Amém? E tem aqui nossos envelopes, né? Quem quiser dizimar ou ofertar, tem aqui com o nosso diácono, ou pelo QR Code. Amém? E que a gente dizime com alegria, porque Deus ama aquele que dizima com alegria. Amém? A gente não acha tão bom quando Deus manda para a gente aquela abundância, então a gente também tem que dizimar para a casa dele, para o templo dele com alegria. Amém? Fiquem de pé, venha dizimar e ofertar com alegria. Obrigado, meu Deus e Pai, por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor, que aqui foi lançada, Pai, no esquizofilaste, Senhor. Que o Senhor, Pai, abençoe eles a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Em Teu nome, Jesus. Que amanhã, Pai, aqueles que não dizimou, que não ofertou, Pai, que o Senhor, Pai, abra, Pai, janelas e portas para eles também, Senhor. Para que eles, Pai, venham dizimar, Pai, na Tua casa e venham ofertar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e vamos para nossos avisos. Nosso Verbo Shopping. Temos aqui nosso Verbo Shopping. Que nem o pastor Rogério, que gosta muito de ler livros. Tem aqui nossos livros aqui nessa livraria. Você procura a nossa Manhã de Virgem, que ela vai te indicar bons livros. Amém? Aleluia. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Segura aqui para me falar, por favor. Ô, glória. Hoje a gente teve a nossa primeira corrida com Jesus. Foi uma maravilha. Primeira não, a segunda, amém? Da glória. E agora a gente tem a novidade, né? A gente tem as nossas camisas, né? Olha que maravilha. As camisas chegou, corrida com Jesus, amados. Vai ter mais esse mês que vem agora. Se você quer adquirir a sua camisa, né? Fale comigo. Em nome de Jesus, para a gente poder correr e levar a palavra de Jesus até as ruas também. E exercitar, né? Que a morada e tempo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então precisa estar perfeito, amém? Tá, glória. Coloca as fotos aí, por favor. Eita, glória aí, ó. As meninas aí correndo com Jesus. Vai passando aí, Laís. Olha que povo abençoado. 5 horas da manhã, mas é facinho acordar logo cedo. Então vem, é facinho, 5 horas da manhã, bota o celular para acordar umas 4h30, aí você se levanta, né, olha pro ar, ora ao Senhor, diga agora eu vou, pronto, simples e fácil, amém? Eita glória. Aleluia. Próximo. Batismo nas águas, dia 17 de maio, amém? Vai ter nosso batismo nas águas. Se você sentir vontade de se batizar nas águas, venham, dê seu nome aqui a Marcelo ou a Rinaldo, que eles vão anotar seu nome e você vai ser batizado, amém? Aleluia. Próximo. Encontro de mulheres. Aleluia. Encontro de mulheres, dia
2 de maio, no sábado. Amém? Graças, paz. Quem está animado para o próximo encontro de mulheres? Vai ser maravilhoso, igual foi o primeiro, né? Então, mulheres, não fiquem de fora. Venha receber uma palavra poderosa do Senhor para a sua vida. E eu garanto que você não vai sair de lá do mesmo jeito que você chegou. Amém? Vai ser no dia 2 de maio, no próximo sábado, lá na Cajazeira, certo? Então, não se preocupe se você não tem transporte, porque vamos se concentrar todos aqui em frente à igreja para juntos irmos para lá. Amém? 7 horas da noite, tá certo? Amém? Vai ser poderoso, viu? Poderoso, amém? Enquanto os homens... Josimar? Amém. Ô, glória! Olha! Ô, glória! Graça e paz, igreja. Eu estou aqui hoje para convidar vocês para o encontro dos homens, vai ser sábado, a partir das 7 horas. O encontro é no sítio, né, na Cajazeira, e a concentração vai sair na igreja a partir das 7 horas. Quem não tiver veículo pode vir, que vai ter veículo à vontade para todo mundo. Em nome de Jesus. Aleluia! Próximo. Rompimento. Graça e paz, amém? Ei, você, mulher, e homens também, que esse ano a conferência Rompimento vai estar aberta também para os homens. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste momento. Vai ser especial, vai ser maravilhoso com o tema ossos secos, o Vale de Ossos Secos. Então, eu gostaria que você, que tivesse interesse, falasse comigo, porque a gente tem um grupo, amados, no WhatsApp, que a gente vai estar colocando as pessoas que têm interesse. Ah, Larissa, eu queria ver se eu vou. Você tem que estar nesse grupo, amém? Larissa, eu estou sem transporte, por isso que você deve estar no grupo, para a gente ver tudinho certinho, arrumar o transporte, falando tudo de valor. Então, se você não está no grupo hoje, eu preciso que você me dê seu número, ou fala comigo no WhatsApp, se você já tem meu número, para eu poder colocar você no grupo, para a gente falar todas as informações de valores e tudo. Amém? E se você ficou sabendo também, que a gente já falou em outros avisos, a gente já está no segundo lote da conferência. Amém? Então, se eu fosse você, eu não perderia. A gente vai estar aqui, tem 2 paradas, né, quando a gente sai, que é aqui na igreja e lá em cima. Então, vai ficar tranquilo para você, a gente vai falar tudo no grupo e eu espero que você vá mesmo. Amém? Aleluia. Pode botar o próximo. Culto de jovens, amados. Amém? Quem aqui estava no nosso cinema jovem? Levanta a mão assim. Eita glória. Amados, foi maravilhoso o nosso cinema, onde a gente viu um filme maravilhoso que fez a gente crescer, na verdade, na palavra do Senhor, né? Se você não assistiu esse filme ainda, eu gostaria de indicar ele a você, que é Deus Não Está Morto, o primeiro, viu? Maravilhoso, um filme maravilhoso, onde a gente ficou impactado mesmo com a história do filme e tudo mais. E esse culto do mês que vem vai ser culto à fantasia, amados. Amém? Aleluia, vai ser culto à fantasias. Então, se eu fosse você, eu também não perderia esse culto, né? Larissa, como é que faz uma fantasia? Pesquisa no Google lá, fantasia, tema bíblico, viu? Fantasia, tema bíblico, o que é que precisa? Minha gente, pegar um tule aqui, ó, botar aqui, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas uma coisa, a fantasia que estiver mais elaborada vai ganhar uma premiação. Amém? Então, se eu fosse você, eu já ia preparando aí a fantasia, que a gente tem um pouquinho de tempo, viu? Vai ser no dia 16 de maio, às 7h30 da noite, aqui na igreja mesmo. E, por favor, vem elaborado, pega aí uma fantasia, bota a fantasia de Noé, de Jó, tem um monte de homem aí na Bíblia, um monte de mulheres na Bíblia que você pode se inspirar. Amém? Você vai estar animado para esse dia? Eita glória!